Hoje, finalmente, a gente vai fazer uma coisa clássica da eletrônica. Você vai aprender a fazer em casa uma placa de circuito impresso. No Manual Maker a gente já fez vários circuitos eletrônicos, mas em todos eles ou a gente não usou nada, foi soldando uma coisa na outra, ou a gente usou uma protoboard, que é essa plaquinha aqui que serve para fazer protótipos, e ela tem várias desvantagens. A primeira é que os componentes soltam fácil. Como ela é feita para você ficar trocando os componentes, se você esbarrar aqui, o componente já pode soltar. Segundo, que ela não é uma coisa muito baratinha, custa 20 e tantos reais uma placa dessa aqui, pelo menos. E se você for usar num projeto final, num projeto que vai ficar funcionando para sempre, você vai perder a protoboard, ela vai ter que ficar lá. E outra é que ela é muito grande também, olha o tamanho disso aqui para esse circuito. Mesmo que você compre uma protoboard menor, ela vai ocupar muito mais espaço do que uma plaquinha fininha. Em alguns outros projetos a gente usou isso aqui, que é uma placa universal. Ela tem um monte de furinhos, onde você coloca os componentes, em volta de cada furinho tem um anelzinho de cobre. Só que a gente fica preso a esses furinhos, né? Você não tem liberdade para fazer o que você quiser e no fim das contas isso aqui acaba ficando cheio de solda, cheio de fiozinhos, jumpers, etc. Mas nessa fase nova do Manual Maker, que tem o apoio da Alura, aquela plataforma de cursos digitais de tecnologia, a gente quer dar um passo adiante e a gente vai fazer uma placa de circuito impresso mesmo, dessas tipo tendo do computador, do videogame. Se você está assistindo o Manual Maker, você não entrou ainda na Alura para ver os cursos que ele tem lá, tenha dó, né? São cursos da área de tecnologia, de programação, design, marketing digital, e são todos voltados para o mercado de trabalho, ou seja, para você fazer o curso e depois poder ganhar algum dinheiro com aquilo que você aprendeu e até construir uma carreira na área de tecnologia. O link dos cursos está aí embaixo e quem entrar por aqui tem 10% de desconto, fechou? Antes de começar a montar, vamos pelo menos entender minimamente o que é isso aqui, tá? É uma placa de circuito impresso, a gente pode chamar de PCI, placa de circuito impresso, ou em inglês é PCB, Printed Circuit Board. Ela tem duas funções. A primeira é mecânica, para você segurar os componentes na placa. Isso quer dizer que você pode derrubar a placa e os componentes continuam aqui, ela continua funcionando. E outra coisa é que ela tem que dar contato entre os componentes. Então existem várias trilhas aqui. Trilhas são como se fossem caminhos de cobre, estão ligando um componente no outro. Essa placa que eu estou segurando na mão, ela foi feita numa máquina super tecnológica, não foi feita na mão, tá? Então ela tem componentes muito pequenos que você dificilmente ia conseguir soldar na mão. E as placas mais complexas, elas têm vários andares de trilhas. Então tem cobre passando pelo meio da placa aqui que você não está nem vendo. A gente vai fazer uma mais simples, mas eu juro que é fácil mesmo de fazer em casa. Você vai precisar basicamente de duas coisas, só duas coisas. De uma placa de fenolite, é essa placa aqui, é basicamente a mesma placa que a gente vê nesse circuito complexo, e ela vem coberta com cobre, tá? Ela tem uma camadinha de cobre bem fina em cima. Você pode imaginar que esse negócio aqui é caríssimo e tal, mas não, esse que eu tô segurando na mão pequenininho custou R$1,20 e essa grandona aqui, imensa, custou R$8,90. E a outra coisa que você vai precisar é um produto químico que se chama percloreto de ferro. Ele também não é tão caro. Esse pote aqui com meio quilo custou R$30 e dá para fazer placa que não acaba mais. Também dá para você comprar numa quantidade menor, vai ficar bem mais barato. Mas Iberê, isso é tipo raspa de chifre de unicórnio cor-de-rosa. Não vou conseguir encontrar esse negócio do lado da minha casa. Então, hoje em dia, já faz algum tempo que tem uma coisa que chama internet. Só para você ter uma ideia do poder da internet, você consegue até fazer um curso para você ganhar uma profissão nova. Agora, comprar coisa pela internet é bem fácil, tá? No lugar que você tiver do mundo, você consegue comprar um percloreto de ferro e uma plaquinha de fenolite. É baratinho. Vamos mostrar o primeiro método de imprimir nessa placa usando só uma caneta dessas de escrever em CD. O percloreto de ferro, ele vai comer todo o cobre que está na placa, tá? No momento em que eu colocar essa placa lá dentro e deixar um tempo, ele vai fazer sumir o cobre. Então eu tenho que marcar com alguma coisa em cima para proteger o cobre. Essa caneta consegue fazer isso, tá? É uma canetinha simples. No momento em que eu riscar, eu estou definindo os lugares em que eu quero que o cobre fique. É bem fácil, então onde eu riscar vai ficar cobre. Eu vou fazer o circuito mais simples do mundo, que é ligar um LED, tá? Então eu vou fazer um desenho aqui, eu nem embolei esse circuito ainda, mas acho que é fácil. Um LED, um resistor e um lugar para eu conectar uma bateria de 9 volts. Então, esses dois pontos aqui vão para eu conectar a bateria. O legal aqui eu posso aproximar bastante os contatos, ó. Depois sai uma trilha daqui, vem para cá, vai passar num resistor, depois vem pro LED.
E eu vou colocar um smile aqui no meio. Vou fazer uns furinhos na placa, primeiro pra... Ih! Eu descobri que essa broca de 1 milímetro não serve nessa furadeira. Broquinha de 1 milímetro, que é para eu furar os pontos onde vão os componentes e também fazer um furo num cantinho da placa para eu ter um barbante, poder mergulhar no percloreto de ferro. Aqui eu tenho uma solução de percloreto de ferro de 2 partes de água para uma de percloreto de ferro em massa. Significa que eu vou medir em gramas, tá? Não em ml. Então, para cada 100 gramas de água, eu colocaria 50 de percloreto de ferro. Vou despejar então a solução num pote de sorvete, depois amarrar um fiozinho no canto da minha placa e mergulhar a placa no percloreto de ferro. Enquanto o cobre está sendo corroído, vamos dar uma olhadinha o que acontece quimicamente com esse negócio. Primeiro vamos ver dentro do pó de percloreto de ferro, porque eu não mostrei ainda o percloreto de ferro em si. Como você pode ver, não é a coisa mais bonita do mundo e ele ainda solta uma fumaça de ácido clorídrico. Vamos fechar esse negócio. Ou seja, se você for usar esse negócio, se proteja. Se você for criança, chama um adulto para se divertir junto, fechou? Quimicamente o que acontece é o seguinte, a gente tem aqui o percloreto de ferro, que também pode ser chamado de cloreto férrico ou cloreto de ferro 3, que vai reagir com o cobre. Quando esses dois reagem, a gente vai formar outras 2 substâncias, que são cloreto ferroso e cloreto cúprico. Os 2 cloretos, porque os 2 têm cobre, tá? Você pode perceber que esse é diferente desse, porque o cloreto ferroso tem só 2 átomos de cloro, enquanto o cloreto férrico tem 3 átomos de cloro. E isso aqui fica solto na água, tá? Ele vai ficar na solução que sobra e não na placa. Por isso a gente vai ter esse cobre desaparecendo da placa. Ela vai ficar aqui mais ou menos uns 20 minutos, meia hora. Se você quiser que esse processo seja mais rápido, dá para aumentar um pouquinho a concentração de percloreto de ferro. Uma coisa que eu percebi que eu fiz errado aqui, que eu não limpei a placa antes, tá? O ideal é limpar antes de desenhar, porque senão só as marcas da sua impressão digital já atrapalham um pouquinho o percloreto chegar até o cobre. Ah, meu filho, o cobre desapareceu. A questão é, será que ele está embaixo dessa linha preta ainda? Vou dar uma limpadinha aqui na água para tirar o excesso de percloreto de ferro. Depois eu vou secar, em seguida passar álcool para tirar essa tinta que ficou aqui em cima. Olha só o que sobrou nessa placa. Risquinhos, essas trilhas aqui de cobre é como se fossem fios. Então o que eu vou fazer agora é colocar os componentes aqui para terminar o circuito. Aqui é o resistor, então eu vou colocar o resistor do lado contrário e passar as perninhas dele aqui. E também já vou passar o LED e aproveitar para marcar que aqui é positivo e aqui negativo. O último passo vai ser soldar as perninhas, os terminais dos componentes aqui. Eu aproveito aquela bolinha de cobre e depois eu corto o que sobrar com um alicate de corte rente. Olha só que beleza. O negativo da bateria vai sair, passar por um resistor de 470 ohm. Depois ele vai para o terminal negativo do LED. Em compensação, do lado positivo, a gente tem uma ligação direta da bateria com LED. Isso quer dizer que quando eu colocar essa bateria aqui, lá positivo com positivo, tá? Simples assim, canetinha, um produto químico, essa plaquinha, a gente tem aqui uma placa de circuito impresso, ela pode cair, você pode jogar no chão, etc, etc, que ela aguenta, não tem chance de mau contato nem nada, muito melhor do que usar uma protoboard para ela ficar lá para sempre. Só tem um detalhe nessa história inteira. Quando você for fazer um circuito muito simples, com poucos componentes, dá para fazer na canetinha, assim, sem problema. Mas no geral, você deve ter acompanhado aí o Manual Maker, a gente faz coisas um pouco mais complexas, talvez com dezenas de componentes. Aí não rola desenhar na mão, tem que fazer a coisa de um jeito um pouco mais profissional. Vamos fazer então a coisa um pouco mais profissional. Eu desenhei aqui um circuito flip-flop, é um clássico da eletrônica. O que ele faz basicamente é acender um LED, depois outro LED, um LED, outro LED, um LED, outro LED, como se fosse uma sirene de polícia. Mas antigamente, bem lá no começo, ele era usado também como memória para dados binários, para dados que são 0 ou 1. Sim, se você fizer o curso básico de programação lá da Alura, você vai aprender que os dados no computador eles são armazenados e processados tudo com base em 0, 1, ligado, desligado. Mas nesse circuito aqui a gente não vai usar ele como memória de armazenamento de dados, não. Ele tem 10 componentes, tá? São 4 resistores, 2 LEDs, 2 capacitores e 2 transistores, além de uma bateria aqui de 9 volts que a gente vai usar para alimentar, tá? Ele é espelhado, esse lado aqui é idêntico a esse e o capacitor junto com o transistor, eles servem como uma espécie de
torneira, tá? Uma espécie de chave. Então, uma hora liga esse lado, depois outra hora liga esse lado, liga esse lado, liga esse lado e a gente vai ter essa alternância de luz aí. Se você quiser fazer isso, é só dar um print na lousa, um pause aí e copiar. A única coisa que talvez não esteja muito bem escrita, o nome do transistor é BC547 e aqui é um capacitor de 100 microfarads. Se você caiu de paraquedas aqui, a gente tem uma aula lá no Manual Maker ensinando como ler esse tipo de anotação aí, o diagrama esquemático. E se você viu a solda e ficou com dúvida de como fazer, tem uma aula só de solda também, o link tá aí, tá? Beleza, mas como a gente vai transformar esse treco numa placa de circuito impresso? Vou desenhar tudo isso na placa? Antes de tudo, eu colocaria na protoboard mesmo para ver se funciona. A gente fez isso, esse circuito tá aqui na protoboard, então eu posso aqui simplesmente alimentar, alimentei ao contrário, alimentar e ver se o bichinho está funcionando. Aí se eu quiser trocar algum componente, mudar alguma coisa, eu já mudo agora na protoboard para não ter que fazer isso depois que você já desenhou o circuito impresso, né? Agora vamos entrar na parte em que o computador faz alguma coisa pra gente, tá? Tem um site que chama EasyEDA, Fácil EDA. E nesse site você consegue desenhar o circuito e depois ele monta para você uma placa, tá? Ele já faz os caminhos, tudo certinho, então facilita muito a vida. Você consegue fazer coisas muito complexas, inclusive com várias camadas, mas vamos fazer esse circuito aqui. Então o primeiro passo, entrar no EasyEDA e se cadastrar, é easyeda.com. Eu já fiz isso e assim que você se cadastra, ele vai abrir essa tela que você está vendo aqui e nessa tela a gente consegue criar um projeto novo. Então eu venho aqui, novo, esquemático. Esquemático vai ser um esquema igual esse aí. Ele vai abrir para mim aqui uma folha em branco, uma folha quadriculada, que aliás antigamente se fazia isso numa folha quadriculada, tá? No caso agora a gente vai fazer no computador, você vai ver que é muito simples, é só copiar o que tá ali. Então a primeira coisa aqui, uma fonte, tá? Ó, do lado direito aqui eu consigo pegar uma fonte, deixa eu dar o zoom. Coloquei a fonte ali, depois eu vou colocar 4 resistores. Então aqui ó, ele tem o padrão americano, você pode ver do lado esquerdo tem o padrão americano, aqui o padrão europeu, eu vou pegar o padrão europeu, tá? Quando eu dou a barra de espaço, ele muda de posição, tá? Ele vai virando 90 graus a peça. Então eu vou colocar mais ou menos na posição que tá ali, tá? Os 4. A distância eu tô fazendo meio a olho mesmo. A navegação dele é bem simples, com o botão do meio você consegue mexer a tela aqui. A maioria dos outros softwares são assim também. Aqui não importa muito o valor dessas resistências. Como a gente só está copiando o circuito para depois montar uma placa, não tem importância se a resistência que eu tô... A resistência não, né? Se o resistor que eu estou colocando aqui, ele tem 1 kΩ, 1 ohm, tanto faz. Se ele estiver no tamanho certo, não tem muita importância. Como que eu sei se ele está no tamanho certo? Aqui eu consigo escolher o tipo, tá? De resistor. E eu estou usando o tipo que eu vou usar de fato. Depois você pode procurar aqui para ver se... Procurar na internet esses nomes para ver se eles correspondem ao componente, visualmente mesmo ao componente que você está usando. Porque de repente você pode estar usando um resistor um pouco maior e aí na plaquinha ele vai deixar um espaço pequeno para você. Eu já sei que o espaço está certo porque a gente já testou isso antes. Então vamos lá. Depois eu vou precisar colocar os LEDs, os capacitores e os transistores. O capacitor, presta atenção, o lado positivo tá para fora aqui, tá? Um lado positivo para lá, outro para lá. Vou fazer a mesma coisa aqui. O transistor é o BC547. Vamos ver se ele tem aqui. No filtro eu vou colocar BC547. Ele não tem exatamente aquele, mas ele vai me dar um equivalente, tá? Um parecido que eu posso usar aqui no meu circuito sem problema, porque, mais uma vez, a peça, olhando ela, é a mesma coisa, tá? E o que eu quero aqui é uma montagem física. Os componentes estão todos aqui, eu vou começar a passar o fio. Então eu venho nessa ferramenta aqui de fio e simplesmente vou desenhando. Ah, que belezinha! A única diferença aqui do que eu desenhei para o que está aqui é que eu não consegui colocar o transistor nessa posição exatamente. Ele ficou ao contrário, então eu tive que dar um nó ali. Mas o circuito é exatamente o mesmo, são as mesmas peças e agora eu preciso transformar isso numa placa. É muito simples. Eu venho aqui e converte o PCB. Então, converter para a placa de circuito impresso. Primeiro salve seu arquivo. Vamos salvar aqui. Beleza, ele salvou para mim e agora eu consigo converter. Aí ele vai me perguntar qual é o tamanho da minha placa, tá? Melhor eu dar uma olhada no tamanho da placa que eu vou usar. 50 por 50 milímetros. Então eu coloco aqui 50 por 50. Eu vou usar só uma camada, mas ele não me deixa criar uma só, tá? Se eu colocar aqui uma só, ele fala, não dá, só trabalho com duas.
Beleza, 2, tá legal. E ele já jogou os componentes nessa placa. Ele já montou isso aqui de qualquer jeito, tá? Jogou lá com tudo ligado. Isso aqui já está representando uma placa de circuito impresso. O que eu vou ter que fazer agora é dar uma organizada nisso aqui, tentando cruzar no mínimo de vezes os fios, tá? Porque esses cruzamentos eles não dão muito certo na placa. Eu teria que usar jumpers, né? Fios saindo da placa. E é justamente o que eu não quero. Eu quero que tudo fique na placa do jeito que está aqui, ó, sem nenhum fio. Se eu tiver um monte de cruzamento, eu vou ter que ficar passando fio. Olha só que bacana. Organizei de um jeito aqui que tem um cruzamento de fio só. Talvez exista algum jeito de pular esse cruzamento, de não ter esse cruzamento, mas eu acho que ele já consegue gerar os caminhos. Não foi eu que defini os caminhos, tá? Agora ele vai definir sozinho. Ele vai decidir qual é a melhor posição dos fios, vai poupar a gente um trabalho desgranhento. É só eu vir aqui e ó, Auto Router. Beleza? Eu coloco aqui qual é a largura que eu quero que tenha os caminhos, tá? As trilhas. Então, em milímetros, isso eu acho que 1,5 milímetro, tá bom? Bacana. Qual a distância entre uma trilha e outra? Tá bem pequena aqui, eu acho que tudo bem, pode ser bem pequena, 0,16 milímetro. Esse via diâmetro é o ponto em que eu vou conectar as peças, tá? Onde vai ter um buraquinho no meio, uma bolinha em volta para eu colocar solda. Igual eu desenhei na mão lá. Eu acho que isso aqui tinha que ter pelo menos uns 2 milímetros de diâmetro e o do meio 1 milímetro. O furo vai ter 1 milímetro, porque a minha broca tem 1 milímetro, não tem broca menor. Outra coisa aqui no número de camadas, eu só quero a camada de baixo. Então ele já sabe que vai ser só embaixo da placa que a gente vai ter esse desenho. Senão ele pode criar multicamadas e aí me atrapalha. Aí eu mando ele rodar e vai ser o servidor desse site que está calculando lá os caminhos e tal. Se for muito complexo, ele demora um tempão para fazer, tá? Opa, falhou 4 aqui, ele não conseguiu fazer. Estranha essa falha, né? Olha, ele não está conseguindo ligar esse terminal aqui nesse aqui. Vamos tentar facilitar a vida dele um pouco então, né? Vamos tentar girar isso aqui. Pode parecer que ficou bagunçado, mas vamos rodar para ver se ele consegue agora. Criou a trilha certinho. Eu posso exportar e mandar imprimir isso aqui numa fábrica chinesa e eles fazem a placa para mim. Mas eu não vou fazer isso, eu vou fazer a placa aqui mesmo. Então o que eu faço? Eu exporto em PNG, é um formato de imagem mesmo, porque a gente vai usar uma impressora para imprimir uma imagem e passar essa imagem lá para o cobre. E uma coisa muito legal é que você pode corrigir essa imagem, sei lá, no Photoshop, no lugar que você quiser, colocar uma trilha, escrever alguma coisa, fazer o que você quiser em cima disso aqui. Ele salva na nuvem já, e aí eu vou exportar o PNG. E aqui ele pergunta 1000 coisas que podem ser usadas. Na verdade eu não tenho a camada de cima, eu só tenho a camada de baixo, black and white. Ok, export. Olha que legal, já tenho aqui uma figura preto e branco com tudo que eu preciso para imprimir essa placa. Então eu vou imprimir aquele negocinho ali no laser, no papel fotográfico e depois a gente passa isso para a plaquinha. Olha só, o bichinho tá aqui. Eu acho que essas bolinhas ficaram pequenas, tá? Então eu posso aumentar isso depois com a caneta na própria placa. Eu vou recortar um pedacinho, limpar a placa com uma palha de aço, que foi o que eu não fiz antes, ficou sujo. Depois eu viro o desenho em cima do cobre, coloco um pedacinho de sulfite e coloco um ferro de passar-roupa na temperatura máxima. Não se preocupe que esse negócio não derrete nada fácil. É mais fácil o papel queimado que a placa derreter. Isso você tem que tomar cuidado. Vou passar o ferro por mais ou menos uns 3 minutos, tem que apertar bem e depois tem que deixar esfriar. Isso vai demorar, tá? Vai demorar mais uns 20 minutos para esfriar, você vai perceber umas bolhas no papel. Aí é só tirar e o resultado é esse aqui. Você pode perceber que não ficou 100%, tem umas falhas, mas a gente pode corrigir isso com a caneta, não tem problema nenhum. E eu também vou aproveitar para dar uma reforçada nesses pontos em que vai ter solda aqui. Vamos furar a bichinha e agora a gente tem um baita de um desafio aqui, que são os furos dos transistores, eles são muito próximos. Bora então furar com muito carinho, incluindo o furo do canto, depois passar o barbante e fazer aquela pescaria no percloreto de ferro. Eu estava tentando tirar a tinta de impressora com álcool, igual eu fiz quando eu desenho com canetinha, mas com álcool não sai, a gente precisa de alguma coisa mais forte. Vamos passar um bombril em cima então, tem cobre suficiente aqui para não acabar com a trilha. Olha só como ficou, que belezinha!
agora não tem como fugir da parte do quebra-cabeça, eu preciso pegar os componentes, olhar o projeto aqui no EasyEDA e procurar o ponto da placa em que eu preciso colocar esse componente. Se você é um cara muito, mas muito observador, você percebeu que essa plaquinha aqui que eu imprimi é levemente diferente daquela que eu fiz no EasyEDA, porque a gente já tinha feito uma para teste e eu estou usando a imagem que eu imprimi, que a gente usou no teste, tá? Mas ela é basicamente a mesma coisa, são os mesmos componentes, só varia um pouquinho o desenho do arranjo, porque a gente tinha feito antes já. Agora vem a parte divertida da coisa, que é soldar todos os componentes. É lógico que eu preciso tomar muito cuidado para não soldar uma trilha na outra, porque daí vai dar um curto. E como você deve ter imaginado, foi o que eu acabei de fazer. Então vamos usar aqui uma malha dessoldadora, que nada mais é do que uma malha de cobre. A gente coloca em cima da trilha que eu juntei sem querer e tira a solda. Olha, o negócio aqui tá mas tão apertadinho no lugar dos transistores que eu preciso olhar com o zoom do celular, porque com a lupa eu não consigo ver. Eu acho que deu certo. A solda não ficou tão linda, porque é muito apertado, eu não posso colocar muita solda. Então continua o buraquinho ali, eu não consigo tampar o buraco 100%. Mas acho que eu consegui dar contato direito, sim. Olha, minha solda não saiu aqueles 500, vou confessar que é a primeira vez que eu faço essa plaquinha. Mas dá uma olhada só como ficou a placa de circuito impresso e compara com a protoboard, que era o que a gente usava antes. Combinar, vai, um baita de um upgrade nos projetos a partir de agora. Se você quiser dar um upgrade maior ainda, aqui embaixo estão os links dos cursos de Alura. Tem muito curso de programação, tem curso de Arduino e principalmente, se você estiver começando agora, não fica assustado não. Tem curso pra caramba pra quem tá começando, pra começar do zero. E quem clicar ali tem 10% de desconto pelo Manual do Mundo, fechou? Vamos testar pra ver se isso aqui tá funcionando, que não adianta ficar bonitinho e não piscar, né? Ah, moleque!